Boa noite, gente boa. Boa noite. Boa noite. Nesse momento, né, eu quero agradecer a Deus pelo convite, pela honra, né, pela oportunidade, e agradecer a Deus também pela minha cunhada que está tomando conta do meu filho para eu poder estar aqui. O pastor Roberto perguntou: cadê o menino? Falei, se ele estivesse aqui não ia ter jantar romântico. Então, estou aqui com a minha esposa. Pode ficar de pé, Gisele, por favor. Somos casados há 27 anos e pronto, todo mundo já viu, né? Pode sentar de novo. E a gente está tendo a chance de, ao mesmo tempo, estar aqui nessa palestra, mas também a chance de poder ficar um tempo a sós. Não tão sós porque está todo mundo aqui, mas é porque, apesar de nós termos 27 anos de casado, nós temos um menino de 7 anos. Né? E assim, não faço ideia porque que Deus escolheu esse menino para vir depois de 19 anos de casamento que ela engravidou. Né? Nós somos casados, eu tinha 23 anos, ela tinha 20 e ele veio praticamente agora. E aí a vida da gente praticamente é estar sempre com ele. E quando a gente tenta de alguma forma, né, dar um golpe, ele não sei como, parece que é o faro, né? Ele percebe: cadê vocês? Cadê mamãe? Mamãe? Entendeu? Então é muito legal estar aqui com vocês. A proposta dessa noite aqui é fazer uma aplicação de 1 Coríntios 13, que é um texto que obviamente não está falando a respeito de casamento, mas está falando de amor. E é um texto que pode ser usado para qualquer coisa relacionada a amor, mas eu acredito que vai fazer a gente pensar bastante, porque a tendência das pessoas no casamento é sempre pensar no que o outro pode oferecer. Geralmente é assim. Então, é o marido esperando ou carinho, sexo, aparência, não sei o que lá, alguma coisa da esposa. É a esposa esperando, não é, ou carinho, educação, né? Então assim, a aparência até dá para ela, a falta de educação é mais complicado. Então, carinho, educação, consideração, né? E assim, a gente percebe que muitas vezes essas coisas elas não são tão levadas a sério. E aí chega um momento que a pessoa fala assim: poxa, mas do nada meu casamento acabou. E eu costumo dizer que nada é do nada, né? Uma pessoa não fica diabética do nada, ela não fica com cirrose do nada, né? Ela não fica com problema de visão do nada, ela não fica com problema nos ossos do nada. Há um progredir, há uma progressão, há uma evolução, né? Então, saúde, doença, miséria e prosperidade é algo que, se você reparar, não é estático, é algo que vai de alguma forma se desenvolvendo. E eu fui ovelha de um pastor, o pastor Roberto conhece, o pastor Elias Reis, que ele tinha uma frase que eu guardo até hoje: você precisa aprender a matar o galo antes dele cantar. Todo mundo já sabe, vai chegar aquela hora que o galo vai cantar, você já sabe disso, é certo. Então, se a gente, antes, né, do horário que é comum o galo cantar, opa, o que eu posso fazer antes? Hoje, pela manhã, eu estava falando com o meu filho: vai escovar os dentes. Aí ele falou para mim: não quero. Se fosse meu pai ou minha mãe na década de 70, 80, primeiro que eu nem falaria isso. E se eu viesse a falar, eu ia ter um romance com a sandália Carina. O pessoal da minha idade lembra dessa sandália, né? Made in Inferno. Então, aí eu cheguei para ele com muita tranquilidade e falei: você quer que seus dentes estraguem? Você quer ficar com um mau cheiro na boca? Você quer que seu dente apodreça? Que você quer ficar com mau hálito e ninguém querer ficar perto de você? Talvez ele nem ligasse muito para isso, mas aí eu fui numa parte que eu sei que ele ligou. Você quer que o dente fique doendo? Você quer precisar ir ao dentista?
que ele ainda não tem aquela ideia do mau hálito, né? Pô, alguém vai achar que eu tô com mau hálito. Ele ainda não tem aquela ideia, né, de dente apodrecer. Ele tem dente de leite, então tranquilo. Se eu tivesse dente de leite, oh meu Deus. Então, agora, sentir dor, ele sabe o que é. Ter que ver aquela gente de roupa branca, ele sabe que não vai vir coisa boa ali. Ele entendi e foi escovar os dentes. Sem grito, sem tapa, sem nada. Só lembrando que, olha, o que você vai estar fazendo tem consequência. Então, trazendo para o nosso contexto, o que a gente faz tem consequência. O que a gente não faz tem consequência. Tratar a esposa como se eu fosse um animal vai trazer consequência. Não ser uma mulher atraente para o seu marido vai trazer consequência. Ser grosseiro vai trazer consequência. Ser educado vai trazer consequência. Então é importante a gente ter isso em mente, porque a nossa inclinação é sempre pensar que é o outro. O outro tem que fazer. O outro tem isso. O outro tem aquilo. Vou pegar um exemplo simples para fechar aqui, né, nessas exemplificações, que eu não sei se dá para reparar. Geralmente, quem tem mais cuidado com aparência no casal? Geralmente é homem ou mulher? Então, geralmente, quem quer ficar mais bonito, mais arrumado, né, despertar o olhar do outro, é homem ou é mulher? Agora, por que será que o homem não faz um pouquinho de esforço para que isso aconteça também? Eu não sei se dá para entender, né? Que assim, será que a esposa não gostaria que o marido estivesse, não vou dizer perfumado, que talvez ela seja alérgica, mas pelo menos que não esteja cheirando mal, entende? Será que a esposa, né, não gostaria de ver que, olha, o marido está envelhecendo, mas ele está envelhecendo com dignidade, o coroa está inteiro, está dando para entender? Será que ela não gostaria? Então, aí talvez alguém diga, não vai falar para elas não, porque geralmente a mulher já tem essa preocupação, e vocês mesmos acabaram de falar aqui, né? Então é importante a gente estar atento a isso, porque é muito comum que o marido ele reclame ou brigue porque a mulher não quer ter relações sexuais com a mesma frequência que ele. Mas aí pensa comigo o seguinte: o caminho é pressionar a mulher para fazer sexo, meio que assim, faz sexo comigo agora, ou se tornar alguém que a mulher que fala assim, bora, deu para entender? Porque assim, eu não sei se dá para perceber que se eu pensar no outro, a coisa começa a melhorar. Se eu pensar em servir, a coisa começa a melhorar. Porque quem é bem atendido, volta para receber novamente o bom atendimento. Agora, se a pessoa não é bem atendida, qual é o pensamento? Lá vem ele. Oh meu Deus, faz esse tempo passar, né? E às vezes até passa mesmo, mas é outro assunto. Então nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Aí, já que eu toquei nesse assunto, olha como é que são as coisas, né? O indivíduo ele está pensando na quantidade. Não, eu é todo dia, mas todo dia sem muito esforço é fácil. Agora a questão é, com esforço, dedicação, pensar no outro, aquela coisa toda, aí já dá um pouco mais de trabalho. Aí nem o apressadinho, o amostradinho vai querer tanto assim, porque dá trabalho, né? Então é coisa para a gente observar que assim, isso tem a ver com amor. Porque na cabeça da gente, amor é aquela coisa romântica da novela, né? Mas assim, amor tem a ver, pelo menos o amor que a gente está tratando aqui, tem a ver com você se dedicar ao outro. Amor tem a ver com isso. E de certa forma, o homem já faz isso quando naquela segunda-feira, 5 horas da manhã, aquela chuvinha fininha, ele quer ficar em casa, debaixo do edredom, como todo mundo. Mas por amar a sua família, ele entende que não dá para ficar mais 10 minutos, porque ele sabe que tem um engarrafamento,
ele sabe que tem aquele chefe que pega no pé dele, ele sabe que tem um outro cara que está querendo a vaga dele, e ele sabe, né, que assim, embora os jornais digam que está tudo maravilhoso, que está todo mundo bem empregado, que o Brasil está um sucesso, mas ele sabe que não é bem assim, então ele não pode se dar o luxo de perder o emprego que ele tem. Então, é um gesto de amor? É, só que eu não sei se dá para perceber. Vai ter uma mulher ou outra que vai perceber essa linguagem, mas tem aquela que quer ouvir o eu te amo, e na cabeça dele, mas não dá para entender que eu amo? Sim. E aí quando vai ver, é o desocupado que não esquenta a cabeça, que não se preocupa com nada, que começa a ficar no ouvido dessa moça carente de ouvir eu te amo. Já reparou que geralmente o amante ou amante é a pessoa que não passa o sufoco? Pode reparar, né? O cara que está sempre ali, né, no ouvido da senhora casada, é um cara que não está esquentando cabeça com nada, porque o cara que está ralando para pagar conta, o cara que está tocando flauta, né, para pagar conta, eu pago isso, não pago aquilo, eu pago isso, não pago aquilo, né? Aí de repente o cara, poxa, não estou no limite de crédito, mas aí virou o tempo, aí a criança começou, o cara já viu o dinheiro indo embora, já era, entendeu? Então, ou seja, um cara desse para ser romântico, gente, é mais difícil. Eu entendo a dificuldade desse cara ser romântico, a cabeça dele está a mil. Uma semana, demissão na segunda, demissão na terça, demissão na quarta, demissão na quinta, demissão na sexta. Como é que esse cara volta? Dá para entender. Como é que essa mulher, né, que acorda às vezes 5 e pouca da manhã, pega trem, vai para o trabalho, pressão no trabalho, aquela coisa toda, aí volta, pegar filho na creche e tem que arrumar não sei o que, tem que fazer não sei o que lá, e aí chega, né, o marido do trabalho, senta na poltrona porque ele trabalhou, ela não, né, na cabeça dele, e aí ele está lá esperando a janta. Porque de repente ele é aquele homem que não aprendeu a fazer comida, né? Ele não sabe varrer uma casa, né? Ele assim, ele padece de uma doença que se ele lavar um prato cai a mão. Então, para não cair a mão, ele não lava o prato. E aí qual o problema? Essa mulher foi para o trabalho, voltou, a criança correndo pela casa, ele esperando um prato de comida enquanto ele vê televisão, que ele quer ouvir o Boa Noite do William Bonner. Aí quando está acontecendo isso, ela está lá, né? Aí quando vai ver, o pessoal vai dormir lá para umas 11 e tal da noite, e aí meia-noite e tal, ele olha e fala, hoje tem? Miserável. Então eu não sei se dá para perceber que assim, assim como é difícil para esse cara, né, ser romântico, é difícil para essa mulher pensar em sexo. Eu não sei se dá para entender que assim, agora se cada um fizer a sua parte, né, ou aquele cara que assim não ajuda nas tarefas de casa, também não reclama, beleza, tranquilo, né? Os parentes que vão olhar e vão falar mal da mulher dele, mas ele tá de boa, porque o que ele quer ele tem, né? Louça a gente dá um jeito. Agora o que acontece? O inverso também, né? Aquele camarada, pô, tem um dia difícil, aquela pressão e tudo tal, aí ele chega, né? E encontra aquela esposa sem ser com aquela camiseta furada de político, né? Então, aí tem, hoje em dia tem umas mulheres estranhas, né? Negócio de ficar se ajeitando para macho, e fica assim, pô, não quer agradar o próprio marido, assim, eu não consigo entender, né? Para que casou então? Então, ou seja, quando cada um vê o cuidado do outro, sabe? A pessoa cuidando do corpo, cuidando do cheiro, cuidando da aparência, cuidando das palavras, falando com licença, por favor, me desculpe, obrigado. Gente, não dói, não dói. Dá para falar assim, ó, com licença, sai daí que esse aí é o meu lugar. O cara está pensando que está falando com um peão de obra lá onde ele trabalha, entende? Sabe, assim, são as coisas que às vezes a pessoa, sabe, ela não se liga nisso. E eu até toco nesse assunto. Eu tenho um livreto aqui, né? Eu não vim aqui para falar do livreto, mas já que eu estou aqui, né? Ardendo em desejos, mesmo depois de casados. E aí tem gente que pergunta, isso aqui é aconselhamento para noivos? Eu falei, não,
Noivo não precisa da gente incentivar, não precisa. Você passa pela rua, você sabe quem é solteiro e quem é casado. O solteiro, se tiver no poste os dois, parece que os três são um. O poste, ele e ela. Já viu beijo de solteiro? É outra coisa. Agora casado, você percebe. É o cara andando na frente. Bora, mulher. Né? No caso, às vezes assim, é ela que puxa a mão dele para andar de mão dada. Não estou dizendo que isso acontece aqui no bairro, mas lá em Caxias é assim. E aí nesse caso, né, é uma situação dessa. E aí quando você vai perceber, são pequenos hábitos. Eu lembro que outro dia meu filho chegou e falou assim: mamãe, que blusa é essa? Aí ela ficou toda feliz, mas de repente a felicidade virou tristeza e ela falou assim: o pai não reparou. Eu falei: moleque de 7 anos já acabando com o meu casamento. Mas assim, são algumas coisas, né? Claro que obviamente tem peça de roupa que se ela comprar eu vou reparar, mas agora a blusa eu não reparei. Aí eu não sei se deu para perceber que assim, homem e mulher é muito diferente. Eu sei que tem um pessoal aí que se sente mulher, um pessoal que se sente homem, mas assim, é diferente. Homem não é igual a mulher, né? Não é diferente. E aí por isso que a gente tem problema, tem aborrecimento, tem briga, né? E aí nesse livreto a gente não fala de Viagra nem de Tadalafila, a gente fala de hábitos. Porque a pessoa pensa que assim, é só, né, você ter aquele fluxo de sangue ali, pai, vai ser tudo feliz. E não vai, né? Porque a vida 2 não é só isso, né? E aí, nesse caso, às vezes tem coisas simples, né? Quando, por exemplo, a mulher, né, em Cantares, ela fala sobre os beijos do seu amado. E aí a gente se pergunta, né? O cara beija porque quer beijar ou beija porque quer transar? Porque se ele beija porque quer beijar, ele já fez o investimento para quando a oportunidade chegar. Agora, se ele beija só por causa do sexo e ela perceber isso, já dificultou a vida dele, né? É aquele caso, quando ele percebeu que ela tá com cólica, a porta da esperança fechou. Aí nisso ele já muda, por quê? Não vou conseguir nada mesmo. Assim, ele não se ligou, né? Ele não se ligou, né? Porque observe bem, como as pessoas geralmente conseguem as coisas na paquera, naquele ditado dos antigos: água mole em pedra dura. Não é assim que as coisas acontecem? Ou seja, tudo bem, hoje eu não consigo nada, mas eu já estou lançando a minha semente. Agora, qual é o problema? O problema é que eu penso no serviço do outro, né? Claro que eu não vou dizer que todos os homens são assim ou todas as mulheres são assim, mas geralmente, pelo pouco que a gente conhece de pessoas, geralmente o homem tem sexo, tá de boa. A mulher tem carinho, tá de boa. E aí na cabeça do cara ele acha que é o seguinte: se eu ficar pelado eu chamo a atenção dela, a gente faz sexo. O inverso eu sei que dá certo. Agora, por exemplo, isso aí, tá dando para entender? Pode, de repente até vieram do enterro, mas assim, oi, né? A gente chora depois, já chorou um pouco, mas agora vamos resolver essa parada aí. Agora, no caso mulher, o garoto caiu, bateu com a cabeça no chão, o clima já foi embora. Os dois estão no quarto, aí tá ela deitada, olhou pro teto, viu a lagartixa, acabou. Então, ou seja, assim, homem é diferente de mulher, mulher é diferente de homem. No caso, fica quieta aí, ô lagartixa, eu tô focado, entendeu? Homem é diferente. E aí a gente fala um pouco, né, sobre isso aqui, né? Se você estiver interessado, apenas R$20, você pode falar comigo, né? Mas voltando a Coríntios 13, eu observo o seguinte aqui para
para nossa reflexão. O texto diz que o amor, a partir do versículo 4, o amor é paciente, é benigno, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente observa aqui que não tem como o amor em si ser paciente, porque o amor não é uma pessoa. Pessoas têm paciência. Amor não, amor é amor, certo? E aí a gente, por exemplo, vai reparar que a Bíblia faz uma metáfora dizendo que Deus é amor. A gente sabe que Deus é uma pessoa e o amor é um dos seus atributos e o amor dele é perfeito, mas é um amor tão perfeito que a gente chega a dizer que Deus é amor, de tão perfeito que é esse amor. Então nós podemos observar aqui, aproveitando a metáfora, eu sei que o certo seria eu abrir a Bíblia de papel, mas a versão está com umas palavras tão rebuscadas que eu acho que vai dar mais sono em você ou fome em você do que reflexão. Então eu peguei uma versão mais leve aqui, mas você pode conferir na sua Bíblia que eu estou falando do que está no texto mesmo. É como se eu estivesse dizendo: Deus é paciente, Deus é benigno, Deus não inveja, Deus não se vangloria, Deus não se orgulha, Deus não maltrata, Deus não procura seus interesses, Deus não se ira facilmente, Deus não guarda rancor, Deus não se alegra com a injustiça, Deus se alegra com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E é claro que obviamente aqui o ajuste não fica tão perfeito, porque Deus não é humano para ter fé, obviamente. Mas a ideia é de que é o seguinte: olha, Deus ele olha para mim e olha para você, apesar das nossas imperfeições, e investe em nós o seu Espírito. Deus olha para mim e olha para você, olha para a igreja. Gente, quanto problema tem igreja, meu Deus do céu. Aqui no Rio de Janeiro, de repente não, né? Vocês são outro nível, Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Eu sou de Caxias, né? É um lugar mais modesto. Então, os crentes em Caxias têm um pouco mais de dificuldade. Então, assim, igreja lá em Caxias tem problema. E aí, nesse caso, mas ainda assim, Deus nos ama, né? Deus nos dá do seu Espírito. Eu que estou aqui falando a vocês, o pastor agora há pouco falou aqui, eu até achei, parabéns pela coragem, o pastor chamou todo mundo de difícil aqui, numa boa, né? Mas quem vai se aborrecer? Vai perder a janta? Mas eu não sei se dá para perceber, para ver como é que o ser humano é. Aí nesse caso, né, observa bem, nós temos limitações, mas ainda assim, Deus chamou a gente para o ministério, Deus chamou você para trabalhar na sua igreja, Deus confiou filhos a vocês, para vocês cuidarem, né? Quantos cursos nós fizemos para ser pais, quantos treinamentos nós fizemos, quantos workshops nós fizemos, que faculdade a gente fez, e Deus colocou, sabe, né, os filhos nas mãos da gente, independentemente da nossa experiência. Então olha o quanto Deus depositou, né, aquilo que Ele desejava na nossa vida. Aí às vezes a gente não faz a mesma coisa no trato com o nosso cônjuge. O indivíduo está há 10 anos com aquela mulher, mas não compartilha a sua vida com ela. E vou dar um exemplo simples. Às vezes, não quero me meter na vida de ninguém, mas o marido não deixa a mulher ver o seu celular. Sabe, a mulher não deixa o marido ver o seu celular. E é algo para a gente parar para pensar, né? Se tem algum problema no celular, então vamos conversar sobre esse problema, né? Se de repente eu estou vendo alguma coisa que eu não deveria no meu celular, vamos conversar sobre esse problema. Se de repente tem alguém mandando alguma mensagem muito audaciosa para mim, vamos conversar sobre esse problema, porque uma hora, cedo ou tarde, a verdade virá à tona. Então que tal a gente tratar com um pouco mais de transparência? O que é melhor? A pessoa lhe contar ou você descobrir?
Entende? Então a gente observa aqui, né, trazendo para o contexto de vida 2, que tal a gente fazer essa aplicação? Eu vou ler aqui, substituindo a palavra amor por marido, e aí eu vou pedir às senhoras presentes que estejam repetindo a frase após mim, tá legal? Pode repetir rindo, pode repetir com cara feia, não tem problema, só repita, tá legal? Meu marido é paciente. Meu marido é bondoso. Meu marido não inveja. Meu marido não se vangloria. Meu marido não se orgulha. Meu marido não maltrata. Meu marido não procura seus interesses. Meu marido não se ira facilmente. Meu marido não guarda rancor. Meu marido não se alegra com a injustiça. Meu marido se alegra com a verdade. Meu marido tudo sofre. Meu marido tudo crê. Meu marido tudo espera. Meu marido tudo suporta. Então, desculpa, eu não deveria rir. Mas assim, olha que quando a gente aplica, olha o peso que dá. Falar na hora do culto é tranquilo. O amor é paciente, tudo sofre, tudo crê. Agora, aplica na veia. Percebeu? Então imagina a seguinte situação, né? O tudo crê aqui, por exemplo. Olha, não, o cara é otimista. Foi demitido, foi ali no depósito, comprou uma caixa de bananada e saiu sorrindo, crendo que Deus vai abençoá-lo. Pegou, distribuiu o currículo para um, para outro, em vez de ficar mandando correntinha para brigar com os outros no WhatsApp, tá mandando currículo, né? Pegou o dinheiro da indenização do seguro-desemprego, em vez de querer comprar televisão grande para impressionar os vizinhos, não, está investindo num curso de qualificação profissional. Meu marido é um camarada que tem brilho nos olhos. Então eu não sei se dá para perceber, se um cara que é respeitado, é admirado, pô, a coisa já flui melhor no casamento, né? Então eu não sei se dá para perceber, né? A questão do marido que tudo espera, deixa para uma próxima palestra. Então, agora vamos fazer o inverso. Em vez de o amor é paciente, é para dizer minha esposa é paciente, tá certo? Então, maridos, 1, 2, 3, 4, vamos lá, hein? Minha esposa é paciente. Minha esposa é bondosa. Minha esposa não inveja. Minha esposa não se vangloria. Minha esposa não se orgulha. Minha esposa não maltrata. Minha esposa não procura seus interesses. Minha esposa não se ira facilmente. Minha esposa não guarda rancor. Minha esposa não se alegra com a injustiça. Minha esposa se alegra com a verdade. Minha esposa tudo sofre. Minha esposa tudo crê. Minha esposa tudo espera. Minha esposa tudo suporta. Então, eu não sei se dá para observar, né, que assim,
Gente, a gargalhada de vocês, né, tá denunciando. Ainda bem que eu não estou olhando para ninguém para saber de onde está vindo a gargalhada. Mas por que a gargalhada? Porque a gente está lembrando do dia a dia, né? Então é aquele caso, às vezes, uma brincadeira que o cara fez, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Para o homem, né, um brinca com o outro, só que às vezes ele vai brincar com a mulher, e aí o que acontece? Às vezes aquela brincadeira vira uma mágoa, entende? Aí passam-se 10 anos, a menina lembra que naquela terça-feira, às 10h45 da noite, chovia muito, e ele disse aquilo para mim, entende? É um negócio que assim, muitas vezes há um sofrimento desnecessário, e o cara não faz ideia, não sei se vocês já viram aquela briga de casal, que a mulher fala assim, isso aqui tá assim, 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 aí ele vai explicar, não, mas isso aqui é por causa disso, não, mas tem aquilo lá também, não, mas aquilo lá, não, mas é porque é o seguinte, ó, lembra do ano passado? Aí tu, oi? Entendeu? E assim, isso prejudica, porque vou falar de sexo, eu sei que vocês não estão pensando em sexo, mas vou falar de sexo mais uma vez. É aquele caso assim, gente, o homem com raiva faz sexo, depois a gente resolve a raiva, entendeu? Mas agora assim, a mulher com raiva, como é que fica? É mais complicado, né? Assim, e se houver, é quase como se ela estivesse se agredindo, né? Então, assim, é um tipo de coisa que, assim, pensa bem, como é que vai ser a saúde de um casal se a mulher vive amargurada? Não tem como. Primeiro que é o seguinte, ela pode até fazer sexo por obrigação, mas não vai ter orgasmo. E se a mulher ficar fazendo sexo direto sem orgasmo, o sexo para ela é meio que assim, eu sou um pote, né? Eu tô aqui, né? Pronto, acabou. Aí depois, né, que ele foi, entornou o caldinho, foi dormir. Como é que essa mulher fica, né? Na próxima vez que ele vê, não, de novo não, tá dando para entender? Agora, se ela estiver feliz consigo mesma, aí é diferente. Ela tá num outro clima, tá numa outra realidade. Mas e o homem? O homem não precisa de nada disso. Então, nesse caso, assim, é algo, sabe, que às vezes a gente não se detém. Aí talvez alguém fale, mas por que ele está falando tanto sobre questão sexual? Porque eu sou pastor, irmãos, e crente que não está bem no sexo, dá dor de cabeça. As pessoas mais... Escreve o que eu estou falando, as pessoas mais chatas que tem na igreja, eu duvido que essa gente tenha orgasmo. Duvido. Eu duvido que eles tenham uma boa relação sexual, duvido. Chorão já dizia, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Entende? A pessoa chega feliz na igreja, do nada. Ô meu pastor, ô irmão, e tá, aquele negócio todinho. Aí na hora de ir embora, bora pra casa, bora mulher, bora marido, vamos não sei o que lá e tal. Porque o casal tá bem. E aí os filhos vão crescendo, vendo o casal bem. É engraçado, por exemplo, eu não faço muita graça perto do meu filho, mas quando ele me vê abraçado com a mãe dele, ele começa a sorrir. E eu acho aquilo interessante. O que passa na cabeça dele quando vê a gente abraçado? Aí às vezes ele vem e abraça a gente também. Ele fala, papai, mamãe, família. Aí, assim, eu sei lá o que dá, eu nunca perguntei não o que dá na cabeça dele, mas eu sei que ele fica feliz de ver o nosso gesto de carinho. Aí é claro, voltando para a questão, né, do homem, né, em relação a ser romântico, tendo que pagar conta com ameaça de corte de luz, busca e apreensão do carro. Eu entendo isso, mas assim, vamos tentar na disciplina. A gente mesmo sem vontade de trabalhar não vai trabalhar. A gente mesmo com vontade de dar uma pranchada na cara do encarregado, a gente não segura a onda. Sim, pode deixar, pode deixar que eu vou resolver isso aqui e tal, não sei o que.
né? A gente mesmo de repente tendo aquele corte, olha, ó, vamos ter que diminuir isso aqui e tal. A gente não segura onda, já que a gente faz esse esforço com estranhos, por que a gente não pode fazer esse esforço com alguém próximo? Vou pegar a minha situação como pastor. Eu não tenho que aturar um monte de carne de pescoço. Eu sou de Caxias, tá, gente? Rio de Janeiro não tem crente carne de pescoço. Os crentes do Rio de Janeiro são tudo educados, gentis, tudo bacana, entendeu? Agora é o seguinte, se eu tenho que aturar um carne de pescoço, uma pessoa mal criada, aquela coisa todinha, eu não posso de repente respirar fundo enquanto a mulher tá lá, tarará, 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 tarará. Não que a minha faça isso, a minha não faz isso, entendeu? Mas eu tô falando, né? Essa mulher por aí. Aí nesse caso, né? É o seguinte, a mulher dele, com quem ele se deita, com quem ele tem filhos, a mulher que ele paquerou, que de repente nem estava muito afim dele, mas ele estava lá no pé dela. Você ainda vai ser minha, né? Aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, né? Hoje vindo pra cá, a Gisélia falou, olha como a lua tá linda. Aí eu, E eu pensando em vir pra cá, né, no horário, aquele negócio todinho e tudo tal. Aí enquanto ela nem sabe, tô compartilhando aqui agora que ela vai escutar. Tô lembrando quando a gente namorava, um dia eu falei assim, a gente, e olha que tem tempo, né, 94, 95, por aí mais ou menos, a gente casou em 97, aí eu falei, vamos lá no arpoador ver a lua? Do nada, devia ser umas 4h pouca da tarde, aí ela, fomos para Caxias, né, lá no shopping center, pegamos o Carioca, fomos lá para a Zona Sul, e ficamos lá parados na praia, né, vendo a lua. Eu falei assim, rapaz, que fazem, se agora não consegue olhar a lua que está ali enquanto está no carro indo para o jantar para falar para casais. Você já gastou dinheiro de passagem para ir para o arpoador só para olhar a lua, sem uma caixa de isopor com frango, maionese, nada, foi só para olhar a lua. Aí, né, ela até hoje, ela guarda, né, poesia que eu fazia para ela, essas coisas todinhas, assim, são coisas que a gente para pensar e fica assim, tudo bem que a vida mudou. Hoje eu tenho muito mais preocupações do que quando eu tinha 21 anos, a gente começou a namorar, eu tinha 20 anos, né, então, assim, 30 anos já que a gente se conhece, mais do que a metade da minha vida, Jesus. Aí nesse caso, assim, agora que eu fiz a conta, Jesus, eu tinha 20 anos. Então, aí, nesse caso, olha como é que são as coisas. Eu não fazia ideia, né, dessa situação. Para quem está contando, faltou 1 minuto para eu acabar, tá, gente? Então, assim, eu sei que vocês não estão contando, mas o que eu estou falando aqui é em relação, assim, tudo bem que eu tinha uma outra cabeça. Eu não sabia, né, o que era acordar de madrugada com o filho passando mal. Eu não sabia o que era ficar desempregado tendo aluguel para pagar. Eu não sabia o que era isso. Era mais fácil ser romântico. É por isso que eu falei, por exemplo, a mulher de fora é mais fácil. Ela tá arrumadinha, bonitinha, aquele negócio todinho. Ela não mora contigo, é fácil. Entende? E assim, agora a sua esposa já tá assim, corre aqui, joga nessa posição, faz aquilo outro, né? Cuida de filho e tal, assim. E ainda tem que comprar, né, uma lingerie com a Marlene para pagar mês que vem. Então o que acontece, assim, é mais difícil, né, é uma coisa um pouco mais complicada, e assim, agora a pessoa de fora, pô, a mulher está sozinha, ela não tem homem para esquentar a cabeça dela, o dinheiro que ela ganha é só para a vaidade dela e tudo e tal, deu para entender? O talarico que está lá no ouvido da moça, para ele é tranquilo, ele não tem compromisso com nada, ele não tem que sustentar filho, ele não tem que pagar a escola de um, ele não tem que pagar plano de saúde do outro, e nem todo filho nasce plenamente saudável, né? Aí você tem um tratamento aqui, tem uma consulta ali, um ambulatório, um plano de saúde que não pode deixar de pagar. Então tem que ter esforço, né? Tem que ter esforço. O problema é que a gente se esforça para trabalhar,
a gente se esforça para a faculdade, a gente se esforça para um monte de coisa, né? Se for para um teste de aptidão física, a gente faz todo um trabalho para o corpo ficar tinindo, mas agora não quer deixar o corpo tinindo para o cônjuge. Se é, por exemplo, para passar no concurso, a gente separa horas, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, mas eu vou separar essas horas aqui para estudar, mas eu não separo hora para ver um filme. Deu para entender? Aí quando vai ver, a mulher esquece, a mãe esquece que é mulher, ela vive em torno do filho, os filhos vão crescer e vão embora, entende? Aí daqui a pouco os filhos vão embora, qual é a graça que tem aquele casal? Eles não tinham vida a dois, não tinham, entende? Aí fica todo mundo com saudade dos filhos, por quê? Porque não tinha vida a dois. E assim, você fala isso, mas não é fácil. Claro que não é fácil. Hoje, por exemplo, a nossa vida de intimidade, parece até que eu ainda estou vivendo com a minha sogra, né? Que é a sogra que marcava em cima. Então, é meio complicado, mas é legal as escapadas que a gente dá, é maneira de falar em código, né? Meu filho sabe ler, então na hora de mandar mensagem para ela, tem que mandar de um jeito que ele não entenda, entende? Então, assim, pô, e é bacana, e você vai fazendo um esforço, e daquela pessoa saber que você está fazendo pelo menos um esforço. Você pode não estar conseguindo, mas a pessoa está assim, poxa, ele está se esforçando por mim, né? É aquele caso assim, ele está se esforçando para ser um amante profissional, entendeu? Sigilo total, né? Então o que acontece? Ele está se esforçando, né? Poxa, ela está se esforçando, né? Para eu voltar para casa mais depressa, eu passo o dia, porque assim, dependendo do que a mulher faz, o cara passa o dia pensando na mulher, né? Então aí, caramba, o cara tá lá trabalhando com medo de sofrer um acidente, porque ele tá pensando em como foi aquela manhã. Eu quando escutava aquela música do Elcio do Forró God, eu não conseguia entender. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Depois que eu fiz 40 anos eu entendi a importância da manhã. Amanhã é um horário bom. Aí, né, com 20 anos eu não me ligava disso não, mas agora amanhã é um horário bom. Então nesse caso, assim, sabe, quanta coisa, gente. Assim, a vida ela é boa demais, sabe? A vida a dois, ela é boa demais. Problema tem, e não vai deixar de ter. Problema é para quem está vivo, né? Pessoas que amamos morrem, nós adoecemos, temos dificuldades, né? Problemas financeiros, faz parte da vida. Agora, se a gente permitir que os problemas da vida, né, venham sufocar o nosso relacionamento, tudo bem, a gente pode até desembarcar. Não dá mais para viver com essa mulher, não dá mais para viver com esse homem, mas fica só uma dica: quem você é, você leva para onde você for. Então, se você não resolver quem você é, de repente uma mulher que está feliz vai ficar infeliz também. Um cara que está feliz vai ficar infeliz também, porque você precisa resolver quem você é. Por que eu fico tão irritado com a minha esposa? Eu tenho que refletir sobre isso. Por que quando meu marido chega perto de mim, parece que assim, a umidade relativa do ar acaba e é aquela secura, quem lê entende, né? Aí nesse caso, o que está acontecendo comigo, né? Por que o fulano consegue elogiar o cabelo de todas as irmãs da igreja, mas nunca elogia o cabelo da esposa dele? O que está acontecendo? Então, sabe, da gente parar para pensar na gente. Esquece a questão do outro. Ah, minha mulher não quer fazer sexo comigo. Esquece isso e invista em si. Ah, meu marido não é carinhoso. Esquece o marido e invista em si. Uma coisa eu sei. Por que eu não inverti, né? Falei da mulher que quer sexo e o marido que quer carinho. É porque nem todo homem é sensível demais, né? Tem uns assim, mas tem uns que... A maioria do homem é mais ogro mesmo. Então, nesse caso, não os daqui. Os daqui são tudo românticos, né? Mas assim, invista em si. Melhore como pessoa, sabe? Cuide mais de si mesmo, sabe? Faça aquele investimento da outra pessoa, ela ficar pensando em você. É aquele caso do marido que não dá muita atenção para a esposa, aí percebeu, caramba, a mulher tá malhando,
tá passando batom para ficar em casa, né? Não tá usando aquelas bermudas furadas. O que está acontecendo com essa mulher? Opa, ele já ficou cabreiro, a mulher já está no radar dele, já está pensando nela. Deu para perceber? Ela não precisou reclamar, não precisou brigar, ela só se amou mais, ela só se cuidou mais, ela só se valorizou mais. E ele estranhou, por quê? Ela estava largada, pensava nos filhos, vivia para os outros. Agora ela vive para si, entende? Por que tem que ficar viúva para se cuidar? Por que tem que se divorciar para se cuidar? Por que não fazer isso enquanto tem marido vivo e com saúde? Entende? E a mesma coisa o inverso, né? Na hora de paquerar o cara não é educado, na hora de paquerar ele não é gentil. Já viu o homem paquerando? Tá sempre sorrindo. Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui. Agora com a mulher, o que foi? Aí se ela ligar, aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? Né? Deu para entender? Assim, vamos mudar isso daí. E aí eu termino agora com a parte da nossa aplicação pessoal, onde a gente diz: o amor é paciente. Você vai dizer: eu sou paciente. E aí vamos aplicar para a nossa vida, né? E eu gostaria que você pudesse se ver dessa forma, sabe? Eu gostaria que você pudesse visualizar esse marido melhor, essa esposa melhor, porque eu não tenho que ser um marido melhor, mas minha esposa não merece. Não, a questão é: o Deus que me colocou na vida dela, me colocou para ser o melhor marido que eu pudesse ser, e por amor a Deus, eu tenho um compromisso pessoal de ser o melhor marido que eu puder ser. Eu sei que naquela corrida, né, homem e mulher, a possibilidade de eu chegar primeiro é muito grande, eu sou muito mais rápido do que ela, né? Mas agora, eu tenho que me esforçar, entende? Eu tenho que me dedicar. Por quê? Porque o sexo não é para ela me dar prazer, o sexo é para eu dar prazer a ela. Ué, mas e o inverso? Aí é ela que tem que se preocupar com isso. Eu não sei se dá para perceber. Se eu ficar pensando no que ela tem que ser, eu fico com mágoa, porque eu acho que eu mereço isso, mereço aquilo, e ela não ofereceu o que eu queria. Agora, se eu pensar em mim, aí eu, caraca, hoje arrebentei, hein? Ou ela mentiu muito, um dos dois. Mas assim, esse prazer, gente, é diferente. Porque você vai tendo aquele sentimento de autoestima, né? E isso é muito legal. A mesma coisa a mulher. Em vez de, mas ele não. É o seguinte: caramba, aí, o cara tá doido, hein? Rapaz, a idade tá aí, mas ele continua vidrado, né? Ele tá de olho na boutique dela. Então, não sei se dá pra perceber, sabe? Gente, dá pra fazer. Isso que eu tô falando, né? Assim, de coração, sabe? De coração, assim, é algo que minha esposa tá aqui, ela sabe. Aqui não tem nenhum marido perfeito, mas eu tenho o seguinte lema: fazer o melhor que pode com o melhor que tem, né? E assim, melhor que tem é isso aí, né? Mas, assim, melhor que pode com o melhor que tem. Então, ela já falou amém aqui, não precisou. É uma infiltrada do pastor Roberto. Amém. Então vamos lá, repita comigo: eu sou paciente, eu sou bondoso, eu não invejo, eu não me vanglorio, eu não me orgulho, eu não maltrato, eu não procuro os meus interesses, eu não me irrito facilmente, eu não guardo rancor, eu não me alegro com a injustiça, mas me alegro com a verdade. Eu suporto tudo, eu creio em tudo, eu espero tudo, e que eu e você, sabe, possamos estar pensando dessa forma. Que Deus esteja abençoando o seu lar, abençoando a sua casa, em todas as esferas: financeira, mental, emocional, sexual, espiritual. Mas o apelo que eu faço: invista em si mesmo, melhore como marido,
melhore como esposa, melhore como pessoa. E eu lembro de uma frase do historiador Leandro Carnal: esforço é banho. Ah, mas eu fiz isso tudo um monte de tempo atrás. Mas se você parar de tomar banho hoje, porque tomou banho esses anos todos, né? Então, vamos continuar investindo, vamos continuar plantando e vamos continuar colhendo para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado.